E aí pessoal, tudo tranquilo? Então beleza, nós estamos aqui com a nossa aula de número 9, parte B. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre um assunto bem interessante que vocês vão gostar muito. Vamos ver o que é? Espera aí, vamos ver o que é aqui agora. Isso mesmo, então nós vamos ver hoje como é que faz para a gente trabalhar com o Arduino e trabalhar com a parte serial do Arduino e conectar com um software aí. Muita coisa legal, interessante a gente vai ver aí. Então vamos, sem perder tempo, vamos partir lá para a apresentação então, né? Então é o seguinte, primeiro, observações iniciais. Nós vimos em aulas anteriores como criar um aplicativo em C# com comunicação serial. Então a gente já testou isso daí na aula número 8. Em uma aula que seria a aula passada, 9A, nós vimos o basicão de Arduino, mas é o suficiente para o que a gente precisa fazer hoje aqui. Agora nós vamos ver aqui a questão de como se comunica como que o Arduino se comunica com a porta serial e como é que a gente abre ela, como é que a gente recebe, como é que a gente manda, como é que a gente faz a conversação, tá bom? Então é isso que a gente vai ver hoje aqui, assunto bem legal e você vai curtir como é que funciona isso daqui, tá bom? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente deve saber, serial é uma porta que todas as placas Arduino, eu tenho aqui a minha, você já sabe, a minha é Arduino Uno, né? Tá aqui. Então essa placa aqui, e como todas as outras, essa aqui tem apenas uma porta serial, então dá para comunicar com ela apenas um de cada vez ou fazer umas simulações doidas aí, mas a princípio uma só. Tem placas que tem mais, mas todas têm. Aí a questão é, para usar a porta de comunicação com outros dispositivos ou com computador, nós temos então essa porta conhecida como UART ou USART, e os pinos 0 e 1 fazem o papel do receptor e transmissor, que a gente aprendeu já, que chama-se RX e TX, Reception e Transmission. Mas quando eu conecto o cabo, que nem está aqui, ó, que nem está acontecendo aqui, nesse caso específico, ó, então você pode perceber que o pino 1, 0 e 1 que estão aqui, ó, pino 0 e 1, né? Pera aí, aqui, ó, isso, tá vendo? Então aqui tá o pino 0 e 1, tá até escrito lá TX e RX. Normalmente eu não coloco nada nesse pino se eu estiver fazendo um programa com transmissão USB, vai dar problema. Ou USB não, ou USB ou serial diretamente. Eu posso fazer a transmissão direta ali, mas vai dar problema se eu, por exemplo, quiser usar esse pino 0 e 1 para outra coisa enquanto eu estou me comunicando com o Arduino. Então é só esse detalhe importante aí para você não fazer isso daí. Mas se você não estiver usando porta serial, claro, os pinos estão liberados, apenas o problema é que ele é usado também na comunicação para transmitir o programa. Bom, aqui tem um desenho, né, para você ver que o TX é o transmissor e o receptor, o RX, seria os 1 e o 0, correspondente aí que eu tinha mostrado para vocês. Na questão da programação, né, a questão da programação é o seguinte, na programação existe uma classe chamada serial, uma palavra reservada com S maiúsculo, presta atenção, serial, mas eu não consigo usar ela diretamente. Tem só uma coisa que ela faz para usar diretamente, é saber se a porta está aberta ou não. Mas, tirando isso, a porta serial vem acompanhada de comandos. Então ela é um objeto, né, de conexão, mas ela possui subcomandos associados a ela que a gente vai usar. A gente coloca um pontinho e em seguida adiciona qual é o comando que a gente quer executar. Alguns desses comandos são esses daqui, ó. Available, para que serve? Para saber se tem, eu vou falar mais especificamente sobre cada um deles daqui a pouco. Então é available, begin,
print ln, aí tem os read aí, ó, no caso nossa, eu tô aqui com a minha cara aqui, não tô mostrando nada, né? Volta aqui, desculpa. Então, só para vocês voltarem aqui para saber, a gente estava mostrando isso aqui que eu esqueci de mostrar, né? Mas eu já tinha mostrado a placa já diretamente. Então, eu estava falando da programação serial, que ela é escrita com S maiúsculo, né? E colocando um ponto depois, você consegue acessar esses caras aqui, ó. AVaiLabel, begin, print ln, e depois tem esses conjuntos de read, que são os comandos de leitura. Então, obviamente, já dá para saber qual é o objetivo de cada um deles, né? Mas eu vou explicar melhor um por um. Vamos lá. Então, AVaiLabel. Para que serve AVaiLabel? Bom, serve assim que você escreve, ó, serial.AVaiLabel, e tem um parênteses. Ele serve para retornar o número de bytes ou caracteres disponíveis para leitura na porta serial. Ou seja, os dados vão chegando e ficam guardados em uma memória chamada buffer. Então, ele vai acumulando ali. Ele armazena 64 bytes, quer dizer, se ele chegar nesse limite, ele começa a substituir. Os primeiros que chegaram vão saindo fora e os últimos vão entrando no seu lugar. Mas, nem sempre você permite que essa memória se encha, né? 64 bytes significa o seguinte: cada byte ele equivale a uma letra. Né? Se você estiver mandando uma mensagem em formato de texto, então eu conseguiria mandar 64 caracteres, 64 bytes, certo? Ah, mas não dá para mandar mais? Dá, só que eu tenho que ir mandando e lendo, tá? Mas isso é plenamente possível porque o Arduino ele fica rodando em loop. Outro detalhe aqui é o seguinte. Desculpa que eu estou um pouco assim com o nariz meio ruinzinho. Usaremos também para saber se a porta recebeu alguma comunicação e precisa ser lida. Então a gente usa geralmente com um condicional. If, por exemplo, se tiver AVaiLabel maior que 0, eu posso simplesmente dizer assim, alguma coisa tem para ler. Mas aí ele vai variar de 0 a 64, porque são 64 bytes possíveis de ler. Então ele vai verificar quantos bytes tem para ler e vai voltar para você essa informação também. Então, se você precisar saber quantos bytes estão lá, também dá para saber, né? Caso contrário, apenas que você quer saber se tem algum byte, então você pode comparar com maior ou igual a 0. Esse é o objetivo então dessa função aí. Aí tem a função begin. Para que serve? O próprio nome diz, né? Serve para inicializar a serial, especialmente para configurar a taxa de transferência. A taxa de transferência é uma coisa que tem que estar em harmonia. Então, quando eu configuro o meu dispositivo, que vai se comunicar com o Arduino, tem que estar com a mesma taxa de transferência que eu for determinar aqui. Essa taxa de transferência pode variar, mas eu preciso certificar que os dois lados estão se comunicando com a mesma taxa de transferência, chamado bound rate, certo? Um número bem comum de usar é o 9600, 9300 bits por segundo. Bom, um segundo argumento que você pode colocar, mas geralmente a gente não coloca, é se você quer definir o tamanho da palavra, né, o bit de dado, o número de bits. Você quer 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. Normalmente a gente não coloca nada, então ele vai no padrão que é 8 bits. E é o que a gente geralmente usa e todo mundo usa. Comunicação, cada byte é 1 bit. Então tenha tudo a ver. E finalmente, a questão do begin aí, ó, um detalhe é que esse comando, ele normalmente tem a função, ele é colocado na função setup. Por quê? Porque você não fica mudando o bound rate do serial. Você não fica definindo novamente se o serial está aberto ou não. Você apenas inicializa ele uma vez durante a programação. Então você normalmente vai colocar ele no setup, vai iniciar uma vez só, e aí ele fica ali se comunicando com o serial o tempo todo, certo? Então esse é um comando bastante importante. Vamos lá? Próximo! Agora vem os comandos print. Print normal e print ln. Como é que funciona esses comandos aí? Bom, você escreve lá serial.print, você informa qual é o valor que você quer printar ou escrever e o formato. O formato, ele é opcional. Normalmente a gente nem coloca.
Alguns casos sim, talvez. Aí tem o serial.println. Qual a diferença entre eles? Bom, os dois escrevem na porta serial. Escrevem um texto, frases, números e outros valores, mas todos convertidos no formato texto. Existe um jeito de eu mandar como binário, como bits. E daí então eu vou usar a palavra write. Eu não coloquei aqui, porque para nós vamos usar mais envio de texto mesmo, envio de caracteres. Tá? Então a gente vai usar print ou println. Em alguns casos é melhor mandar println, depois eu vou explicar por quê. Bom, como eu já disse antes, a diferença entre eles, print e println, é que o segundo pula para a seguinte linha depois de escrever. E o primeiro, ele escreve, e se você continuar escrevendo, vai continuar na mesma linha. O detalhe é que quando eu trabalho com uma linha, ele coloca um caractere que a gente já viu na aula anterior, que é o /n. Ele coloca esse caractere que indica finalização de linha. Então, se eu usar esse println, eu tenho que pensar nisso, tanto para ler quanto para escrever, e tanto quanto para receber lá do outro lado, porque quando chegar lá também vai chegar nesse formato. No entanto, ele facilita na hora de leitura, porque a cada linha mandada ele vai ler a linha inteira. Senão eu tenho que criar formas de parar a leitura se ele estiver mandando coisas uma atrás da outra. Imagine que o meu sistema manda 2 frases. Então, se eu usar leitura de linha ou escrita de linha, ele vai ler só uma, depois na próxima rodada ele lê a outra. É mais ou menos isso. Tá? Então, como está dizendo aí no material, né, a diferença é essa daí. O que for escrito na porta serial irá sair pelo TX, que é o Transmission, e vai chegar lá do outro lado pelo RX do outro dispositivo, seja lá o que ele for. No nosso caso, vai ser um computador que vai estar do outro lado, e o sistema nosso em C# vai estar lá para fazer a leitura, como a gente já aprendeu a fazer na outra aula. Dá uma olhada lá na aula número 8. Certinho? Muito bem, então isso é escrita. E leitura? Então, leitura também é muito importante. Aí tem um monte de jeito de fazer a leitura, né? Todos esses comandos é serial.read, serial.readbytes, serial.readbytes until e assim por diante. Todos eles servem para fazer leitura de mensagens que chegam pela porta serial. Lembrando que existe uma memória de 64 bytes, que vai ficando armazenando. E na hora de enviar também, tem um buffer também. Mesma coisa. As funções mais interessantes para leitura, que eu gosto mais de usar, são essas daqui, ó. Tem o read. O read, ele lê byte por byte, então nem sempre é interessante, somente se você tiver um programa cujo protocolo vai enviar bytes, né? Mas nem sempre é interessante. Read bytes também lê bytes, só que você define, eu quero ler 1 byte, 2 bytes, 10 bytes. Aí vem uns mais interessantes para nós, read string. Aí ele lê uma linha e transforma em texto. Então isso aqui é interessante. O read string é interessante porque ele vai ler o que chegar, vai ler tudo, uma linha inteira, certo? E vai transformar em texto, que já é fácil de a gente trabalhar. E tem o read string until. Então esse read string until é interessante também. Por quê? Porque você pode determinar de repente, se você não quiser trabalhar com /n, essas coisas, você determina um caractere. Então você poderia criar um protocolo onde você vai me enviar uma mensagem que tem vários dados separados por tracinho. Aí você determina o tracinho como o terminador. O que ele vai fazer? Ele vai ler até o tracinho. Ele ignora o tracinho. Na próxima leitura ele lê até o outro tracinho. E assim por diante. É interessante também, né? Dá pra gente trabalhar com envio de múltiplos dados. É bem legal. Certo? Então essas são as maneiras de eu fazer leitura. Tem mais coisas? Tem mais coisas sim, né? Mas eu estou me atendo a essas coisas que a gente precisa. O que a gente precisa para fazer funcionar o serial? Abrir, verificar se tem coisa para ler e ler. E quando for necessário, enviar, escrever, ou seja, print e println. É simples assim. Então eu vou usar print ou println para escrever, read bytes ou until, read string until para ler. E eu vou ler quando tiver coisa para ler. Resumidamente é isso.
Então, pessoal, eu vou encerrar essa primeira parte, eu vou continuar. Por quê? Porque agora eu vou mostrar na prática como a gente vai usar isso aí e como é que a gente programou naquela ocasião aquele programinha que falava banana, eu gosto de banana. Goiaba, eu gosto de goiabada, tá? Lembra disso? Então a gente vai ver como é que a gente programou isso daí aqui no Arduino. Próxima parte da aula aí, segura a onda.